Você sente que está cansada e não é só um cansaço físico, é um cansaço de alma. Você faz tudo para todo mundo e no final do dia, quem é que cuida de você? Pode ser que o que te esgota não é o que você faz, é o que você carrega. Eu sou Ludmila Lorena, eu sou consteladora familiar e mentora de mulheres. Eu te devolvo a sua identidade. Meu trabalho é trazer clareza para a sua alma. E hoje eu quero te mostrar o que está travando a sua vida e você ainda não percebeu. Quero falar sobre o peso invisível que você carrega. Muitas vezes você está carregando questões que nem são suas. Você está preocupada com a sua mãe, quer consertar a história dos seus pais. Você quer também carregar as dores do seu marido, as dificuldades dos seus filhos. E aí você quer controlar tudo e fica o tempo inteiro ali querendo carregar tudo para lá e para cá no modo sobrevivência. Esquece de viver o quê? A sua verdadeira vida. Você vai se perdendo dentro dos seus papéis, se perdendo a sua identidade dentro das suas funções que você quer ser para todo mundo, mas você não consegue ser para você. No final, você fica extremamente exausta e não consegue suprir as expectativas nem as demandas dos outros, porque você quer suprir o que é do outro e deixa você de lado. Constelação familiar, a gente olha, de forma sistêmica, onde que estão as raízes das suas questões. Então a gente pode achar que viver desse jeito é normal, mas é uma forma que foi aprendida, ou uma forma que a gente criou para sobreviver. Muitas vezes a gente olha para nossa mãe, que é o nosso primeiro relacionamento ali no mundo, e começa a achar que não deveria ser daquele jeito. Às vezes a gente é filho de uma mãe infantilizada e precisa tomar as dores da nossa mãe para defender a nossa mãe do nosso pai, ou às vezes a gente precisa defender o nosso pai da nossa mãe. A gente vai entrando nesse relacionamento dos dois, entrando numa triangulação ali, sempre querendo ser a salvadora, ou o pai ou a mãe, um como vilão, outro como vítima, e a gente ali querendo salvar todas as histórias dos nossos pais, e ali a gente fica num loop infinito. A gente chama isso de amor cego, que a gente fica olhando de forma cega por os amores, querendo consertar as histórias para trás, a gente não olha para esse amor que olha para a força de onde vem as coisas e começa a ver mais amor e vai cuidar da nossa vida. A verdade é essa, mas a gente não. A gente acha que a gente nasce como a salvadora. Quando a gente nasceu, os nossos pais já existiam, já tinham esses problemas. A gente não é a solução dos problemas dos nossos pais, e não somos e nunca seremos, porque esse problema já estava acontecendo antes da gente nascer. As faltas dos nossos pais começam muito antes da gente nascer. Quando nós nascemos, elas já existiam, vêm das raízes das questões deles. Então não adianta a gente chegar querendo resolver o problema dos nossos pais. Por exemplo, o relacionamento dos nossos pais. Eles já se relacionavam antes da gente nascer, independente de como foi esse relacionamento. Eles se escolheram e isso eles precisam resolver. As questões deles com os pais, as faltas, as demandas, o alcoolismo, os vícios, as dificuldades, o autoritarismo ou até mesmo o vitimismo. Essa história, a gente precisa ter muita clareza disso. Elas começaram muito antes da gente chegar. E quando a gente chega, a gente tem que saber o nosso lugar na vida, entender que a gente não vai suprir as demandas. A gente pode sim pegar a força de tudo isso e fazer pra frente, pra vida, pros que vão chegar depois da gente. Mas querer consertar histórias pra trás, não tem como. Por quê? O passado a gente não muda. O passado a gente não conserta. A gente recebe esse passado e faz o que a gente pode fazer daqui pra frente. Mas quando a gente tá muito ainda voltado pra trás na vida, que a gente usa esse termo sistemicamente, que a gente tá voltando pra trás, por quê? Porque a gente quer consertar essas histórias pra frente. E isso fica muito pesado. Por quê? Porque a gente fica fora do nosso lugar. A gente ocupa um lugar que não é nosso. Porque quando eu falo que os nossos pais são grandes e a gente é pequeno, a gente entender que as histórias vêm antes e depois chega até a gente. E a gente dá sequência para isso. Então, para vocês entenderem uma hierarquia nesse sentido, a gente dá a sequência na nossa vida, no nosso lugar que a gente ocupa dentro desse sistema familiar. É como um rio que flui em honra, é como uma cachoeira. Os que vêm antes, a vida vai chegando como a água de uma cachoeira e vai fluindo adiante. Só que se a gente quer salvar os nossos pais, se a gente quer resolver as histórias dos passados, se a gente olha para eles, não só nossos pais, mas os nossos avós, as histórias da nossa família, como que não foi legal, achando que a gente precisa consertar isso, a gente fica muito grande no nosso sistema, a gente fica fora do nosso lugar. E quando a gente fica fora do nosso lugar, agora a chave de milhões, a gente fica grande perante os nossos pais, porque a gente acha que eles são fracos, a gente tem dó deles, a gente tem julgamento diante deles, então é da onde eles são da onde vem a nossa vida, da onde vem toda a nossa fonte de vida. E aí a gente olha para eles como coitados. Então, como que fica primeiro essa questão? Como que fica os nossos pais pequenos e a gente grande? Então a gente está desconectada da nossa fonte de vida, porque se a vida vem como uma cachoeira, ela vem nutrindo e passando a vida adiante. Então se a gente vê os nossos pais como pequenos,
essa nutrição não é possível. Então a gente está desconectado da nossa fonte de vida. Então a gente já vai para a vida fraco, grande, fora do lugar. E se a gente questiona essas histórias para trás, se a gente está questionando, o que está acontecendo? A gente está fora do nosso lugar. Então, como que a gente vai para a vida? Fora do nosso lugar. Então, essa postura de salvador, de querer resolver o problema, é uma postura de autoimportância. Então, essa autoimportância não deixa de ser uma prepotência. O que é uma prepotência? Você acha que tem uma potência maior do que você tem. Chave de milhões. É inconsciente, não é para ofender ninguém, mas você está prepotente. Quando você quer salvar todo mundo, você é prepotente, porque você tem uma potência que você acha que você tem, que você não tem. Você está fora do seu lugar na vida, achando que vai poder resolver os problemas de todo mundo, vai poder controlar a vida. É uma prepotência por quê? Porque a vida é muito grande, a vida flui e você quer controlar ela o tempo todo. E o que vai acontecer quando você está nesse lugar de alta importância, achando que vai poder resolver o problema de todo mundo, vai conseguir controlar tudo? Você vai ficar doente, você vai ficar exausta, sobrecarregada. Por quê? Dentro desse sistema e dentro da vida, quem é maior, quem dá conta de mais coisas, é o que vai ficar mais sobrecarregado. Então, gente, o que eu venho falar pra vocês é que o melhor lugar do mundo é o nosso lugar, é o lugar da gente. Nós nos colocarmos no nosso lugar de humildade. Muitas vezes, muitas questões que a gente vive quando a gente está fora do lugar é pra gente se humildar, pra gente voltar pro nosso lugar, pra gente poder olhar o nosso lugar, eu costumo dizer muito, nosso lugar na fila do pão, pra gente poder se colocar aí. Por exemplo, no relacionamento dos nossos pais. Com o que a gente fica do relacionamento dos nossos pais? Com a vida. Com a vida que nos foi dada. E o que a gente faz com isso? Claro que tem coisas que não foram muito legais, mas a gente pode fazer um pouquinho diferente, não para consertar, mas para fazer um pouquinho diferente dentro da nossa experiência de vida, não julgando e criticando e achando que eles são pequenos. Não, entendendo? Não, até aqui foi assim, daqui para frente o que eu vou fazer com isso? Eu vou levar a vida para frente. É nesse lugar que a vida pode fluir em honra, é nesse lugar que a gente está no nosso lugar. A gente sai desse lugar de querer salvar todo mundo. Falando desse controle, abandonar o problema dos outros, deixar com que cada um, o que é de cada um. Então, a primeira coisa que eu vou dar uma chave de virada para vocês, quando a gente olha para as outras pessoas, que sejam para os nossos pais, para os nossos parceiros, a gente precisa entender que atrás deles tem uma mãe, tem um pai, tem uma força de vida que vem de muito antes. Não só a mamãe, quando a gente olha para essa mãe e pai, a gente vê que vem toda uma ancestralidade, junto com todas as pessoas que a gente convive. Então, todo mundo tem a sua força interna. E quando a gente deixa o outro com o que é dele e fica só com o que é nosso, isso não é abandono, isso é confiança. Porque quando a gente acha que o outro não vai dar conta, a gente está sendo prepotente, a gente não está olhando para a força da pessoa, a gente está olhando com dó. A gente tá olhando com crítica, a gente tá olhando com julgamento. Ah, mas se eu fizer, ninguém faz. Não, gente, a gente muitas vezes, por querer controlar todas as situações, a gente tira a força das outras pessoas, porque a gente acha que elas são incapazes. E quando a gente tá nesse lugar de grande e tirando a força de todo mundo, a gente também faz isso com os nossos filhos. Porque se todo mundo é fraco, os nossos filhos também são fracos. E a gente tira a força deles, porque principalmente a gente como mãe, olhando para os nossos filhos, a gente precisa dar para eles força, para eles poderem fazer o que precisam. Eles têm pai, eles têm mãe e eles têm força dentro deles para poder também construir a vida deles. Se a gente conseguiu, eles também vão conseguir. E eles precisam desse olhar amoroso dos pais, né? Porque os filhos, eles têm os pais. A gente não tem os filhos, mas os filhos têm os pais. A força desses filhos vem de quem? Nossa, a força deles vem, mas a nossa força não vem dos nossos filhos, a nossa força vem dos nossos pais. Vocês entendem a hierarquia da gente conseguir ocupar o nosso lugar, que a gente é pequeno diante dos nossos pais e grande diante dos nossos filhos. Então eu tô falando aqui que é a segunda ordem do amor, que a gente fala na constelação familiar, que é o quê? A hierarquia. A gente se sente pertencente ao nosso sistema, a gente pertence a uma família que vem como vem, o convite é a gente olhar para essa vida grande e ocupa o nosso lugar dentro desse sistema. Então, quando você ocupa o seu lugar dentro dessa família, você consegue ir para o mundo também no seu lugar. E a vida vai ficar mais leve, porque você vai sair desse controle excessivo. Você vai sair de querer resolver tudo, dessa prepotência louca, desse lugar de alta importância que você acha que você tem, mas eu sinto dizer que você não tem. Você precisa ocupar o seu lugar no mundo para cuidar da sua vida. Porque pensa, gente, se cada pessoa cuidar da sua vida, como seria o mundo? E a gente cuidando da nossa vida, a gente deixando o outro com o que é dele, a gente não está prejudicando ninguém. Isso não é egoísmo, a gente está contribuindo com a vida do outro, a gente está deixando ele viver as dificuldades que a vida traz para ele. Claro que se ele pedir ajuda e você poder contribuir num lugar de igualdade, porque depois, com os nossos pais, eles são grandes, nossos filhos são menores, mas nas relações, nas outras relações de casamento, de amizade, de trabalho, nós somos iguais.
A gente não é melhor do que ninguém, que a gente acha que esse ajudar, né, a gente sempre se colocando maior diante do outro. Não, a gente não é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que a gente, mas nós também não somos melhores do que ninguém. Todo mundo tem a sua força para ser quem é, para passar os seus desafios que a vida grande traz para ela. A gente pode contribuir de alguma forma, sim, contribuindo, falando uma palavra, ajudando, mas não olhando para a fraqueza dessa pessoa. É isso que eu quero que vocês entendam, porque quando você está controlando, você está olhando para a fraqueza, você quer fazer para ela nem te pediu, você já está fazendo. Ela nem acha que precisa, mas você acha que ela precisa e já quer fazer para ela, já quer resolver, já quer fazer. Isso é controlar. Agora, quando a pessoa te pede ajuda, ela está aberta para receber, você pode auxiliar. Muitas vezes as pessoas controladoras, depois que faz tudo para todo mundo, as pessoas falam, nem te pedi. Realmente ela nem te pediu. Muitas vezes a gente está controlando todo mundo, a gente está invadindo o espaço das outras pessoas. E quando a gente se coloca no nosso lugar, se alguém pedir, você pode ajudar, mas sempre nesse olhar, não de falta, não porque ela não dá conta, de contribuição, para que entender que vocês são, que a gente é de igual para igual, que todo mundo tem a sua força. Então, gente, não é sobre abandono, é sobre amor, um amor grande, olhar para essa vida grande e entender que todo mundo tem a força para poder resolver seus problemas, para poder sair dos seus problemas. Quando a gente olha para uma pessoa com dó, a gente olha para ela como pequena. A gente não precisa olhar para o dó. Se ela está passando por aquilo ali, a vida grande está escolhendo algo maior para ela, quer ensinar alguma coisa para que ela possa ir para frente. A gente precisa confiar nesse movimento da vida grande. E quando a gente começa a sair do controle, a gente começa a entender que a vida é grande, a vida é boa, a vida é generosa. Entender que os caos, eles não podem ser evitados, eles fazem parte dessa vida. Mas o importante é o que a gente vai fazer com o caos, com as dificuldades. E elas aparecem, os sintomas aparecem, a gente aprende muito isso na visão sistêmica da constelação, que todos os sintomas que vão aparecer, que seriam as dificuldades que a gente tem, é para mostrar alguma coisa, para mostrar uma cura, um caminho de cura, um caminho que a gente precisa incluir alguma coisa e trazer mais amor, mais prosperidade para nossa vida, porque a nossa cura, ela só pode acontecer no amor. E o que é isso, Ludmila? A cura acontecer no amor é quando a gente inclui, a gente deixa a vida ser como ela deve ser, a gente sai das nossas expectativas e das nossas idealizações, de querer que ela seja como a gente queria que ela fosse, para deixar ela ser como ela é, porque isso vai te trazer uma vida muito mais feliz, muito mais fluida e muito mais leve, porque não dá pra brigar com a vida. Ela é muito grande e a gente é muito pequena. Se você acha que você tá aí brigando com a vida, que tá difícil fazer todo esse movimento, me procura, vem fazer uma constelação, vem olhar para as raízes das suas questões. A gente não precisa viver carregando o mundo nas costas, controlando tudo o tempo todo, entrando num colapso nervoso, com ansiedade, sofrendo. Não, existe um caminho pra gente voltar, um caminho amoroso, um caminho leve, onde você pode construir uma vida com mais leveza. É sobre isso que eu venho trazer aqui pra vocês. Se você gostou, dá uma curtida, compartilha esse vídeo com as amigas, porque eu acredito que tem muitas pessoas precisando, muitas mulheres precisando ouvir sobre isso. E toda quarta-feira eu tô aqui no canal, trazendo a sua identidade de volta, trazendo o que você perdeu e você nunca deveria ter perdido, você de você mesma. É isso aí. Namastê. Muita gratidão.